Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol, onde nós falamos de segurança pública com muita clareza, transparência e profundidade para você. Eu sou o Emerson Oliveira, investigador de polícia e presidente do Sindipol. E hoje nós vamos falar de um tema extremamente importante, sensível e urgente, que é o ciclo das organizações criminosas no estado de Minas Gerais. Mas um tema também, gente, que é muito preocupante. Além dessas organizações criminosas, os menores infratores que são cooptados, que são treinados para poder fazer parte dessas organizações criminosas aqui no estado de Minas Gerais. E uma pergunta que é muito importante: qual que é o papel da Polícia Civil para impedir que essas organizações criminosas cresçam e que esses menores, que hoje são menores infratores, amanhã cheguem ao crime organizado, liderando as suas organizações? E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui, gente, dois especialistas, mas são aqueles especialistas que lidam diretamente nas ações de combate às organizações criminosas e também aos atos infracionais dessas crianças e desses adolescentes. Que eu vou começar aqui pelo subinspetor da Delegacia de Investigação de Crimes de Atos Infracionais, que é o Vinícius Nogueira. Tive aqui a honra de começar a trabalhar na Polícia Civil junto com o Vinícius. Gostaria que ele já se apresentasse para todos vocês e falasse um pouquinho, Vinícius, da sua trajetória. É um prazer estar aqui presente, na companhia do colega aqui, o Andrezão, do chefe do Sindipol, o Emerson. Eu entrei na polícia em 2010, junto com o nosso presidente aqui, né? Trabalhamos em Betim durante uns 2, 3 anos juntos, na delegacia lá do 4º Distrito, do centro de Betim. Lá que a gente aprendeu a ser polícia, né? Verdade. Depois de lá... Escola. Lá foi uma escola, coisa que a gente não aprende em outro lugar. Depois eu fui pro plantão de Betim, fiquei 1 ano no plantão. E depois de 1 ano de plantão de Betim, eu tive a oportunidade de voltar para Belo Horizonte. Vim trabalhar na Delegacia de Menores Vítimas, a DEPCA. Por lá trabalhei 4 anos e de lá fui para a Delegacia de Menores Infratores, na qual já estou há 8 anos, trabalhando só com menores infratores. Muito bem, gente. Uma trajetória muito grande, viu? Já se vai 16 anos, mais de 16 anos de profissão. E Isso aqui... eu quero apresentar para vocês o nosso subinspetor, ao qual eu tenho a honra muito grande de ser amigo dele hoje. Muitos anos que ele está na Polícia Civil, isso aí é um ícone dentro da nossa Polícia Civil, que é o subinspetor André Luiz, mais conhecido como Andrezão. Andrezão, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória. Andrezão que trabalha, ele é o subinspetor da Delegacia de Combate ao Furto e Roubos e o Desvio de Cargas, que é do DEPATRE. Conta para nós, Andrezão, um pouco da sua trajetória. É isso aí, meu amigo. Boa tarde Vinícius, boa tarde a todos que estão aí. Eu estou na polícia desde 97. Eu falo que desde 97 que eu ingressei na Cadepol no dia 1º de outubro de 97. Então ali eu já virei polícia. A partir do momento que... Hoje em dia o aspirante, né, que não existe mais, já entra nomeado. Né? Na nossa época, não. Na nossa época, a gente entrava de crachá, só crachazada. Aí, eu entrei na polícia em 97. Minha primeira lotação foi na Delegacia de Mulheres. Da Delegacia de Mulheres, eu fiquei lá cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Aí, eu desci para a Delegacia de Furtos e Roubos, o antigo Quilo Zero, onde eu trabalhei durante 5 anos lá. Do Quilo Zero, eu fui para furtos e roubos de veículos, uma labuta de 14 anos, uma passagem de quase 1 ano pelo 1º departamento, e depois eu vim para o DEPATRE, onde no DEPATRE a gente trabalhou inicialmente na Delegacia de Crimes Rurais e depois na Delegacia de Roubo de Cargas, da qual hoje eu sou subinspetor. Tenho a honra de estar lá liderando essa equipe maravilhosa que trabalha comigo lá.
E fazendo excelentes trabalhos, viu, gente? Então, para você que gosta de segurança pública de verdade, gosta de ver de fato como as coisas acontecem, pega o seu cafezinho como um bom mineiro e nos acompanhe, que o tema hoje, eu vou falar um negócio para vocês, o tema hoje é quente, viu? Porque aqui nós só temos especialistas aqui. Bom, gente, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta para vocês, né, Andrezão, você que está há mais tempo que a gente na Polícia Civil e na maior parte do seu tempo ou em todo o tempo da sua vida trabalhando em delegacias especializadas de combate ao crime organizado. Fala para a gente aí um pouco aí de como as organizações criminosas vêm invadindo o estado de Minas Gerais, vêm se especializando, né, cada dia mais, vêm cooptando pessoas para trabalhar nesse crime organizado e hoje o que a gente tem visto muito é, principalmente nesses últimos 7 anos, a invasão do PCC, do Comando Vermelho e do TCP, que são facções criminosas de São Paulo e Rio de Janeiro e que agora estão disputando o crime organizado, disputando territórios aqui dentro de Minas Gerais, em especial aqui em Belo Horizonte, nas grandes, ou na grande região metropolitana aqui de Belo Horizonte. Conta pra gente como é que tem sido essa expansão desde que você entrou na polícia e o que você vem vendo, principalmente agora nesses últimos 7 anos. Cara, infelizmente, né? A gente tem que falar infelizmente, é uma realidade que eu não queria que fosse verdade. Porque antes da gente ser polícia, a gente é cidadão e a gente tem família. A gente não quer a família da gente em risco perto desse tipo de coisa que está acontecendo hoje em Minas Gerais. Não vamos falar só em BH, região metropolitana, que no interior está até pior, às vezes. Muito, pela deficiência, a deficiência da quantidade de policiais, no interior às vezes é até pior. O colega que trabalha na delegacia do interior lá, ele está combatendo aquilo ali numa cidade menor, onde ele tem família, onde tem raiz na cidade, fica até perigoso. Sim, e a gente está lidando com bandidos profissionais. E são organizações criminosas que eles têm por hábito, principalmente, vamos falar que é o caso do Comando Vermelho, são territoriais. O negócio dos caras é conquistar território, não só para fazer a mercância de droga, mas também para controlar de uma forma ali aquilo que a gente vê que acontece no Rio, acontece em São Paulo. Controlar de uma forma ali uma espécie de uma milícia. Sim. Entendeu? Controlar ali é gatonete, é gás, é água, é pedágio de morador, é pedágio de comerciante, que às vezes isso aí rende mais dinheiro que o próprio tráfico de droga. E isso atrapalha a sociedade sobremaneira, né, Andrezão? Com certeza, porque você imagina certeza. você viver refém dentro do local, às vezes onde você nasceu e cresceu. Então, isso é algo que a gente, de fato, precisamos combater muito, né? É o que você está falando, né? A gente já pega aí de um cenário, que é um cenário mais nacional das organizações criminosas e coisas que não tinha em Minas Gerais, né? Você bem muito disse, que não tinha em Minas Gerais, hoje a gente está vendo. E o grande problema, interior do estado. Isso aí prejudica a população, prejudica o policial. A gente tem viajado muito para o interior do estado e o que a gente tem visto é o quê? Delegacias que muitas vezes não tem sequer um policial. Sim. Ou quando tem um para a cidade inteira. Exatamente. Verdade. E aí, ô Vinícius, vamos lá, você que está trabalhando aí na delegacia de combate, né, ao ato infracional, né? Na verdade, gente, o ato infracional nada mais é que uma palavra bonita para falar do menor que é criminoso, mas que a pena dele é muito menor do que de um bandido aí que já seja maior de idade. Vinícius, como é que você tem visto tanto as ações desses menores que cometem crimes e também a cooptação das organizações criminosas desses menores para poder entrar para o crime e para poder formar esses meninos dentro do crime? O que você vê, como que você está vendo essa situação e o que você acredita que está levando a isso, desses menores acabar optando pelo crime? Então, a criminalidade em Minas Gerais tem aumentado muito, né? E, consequentemente, o volume de ocorrências que a gente trabalha na delegacia. O que eu no meu ponto de vista, né, de investigador, que
que a gente vê acontecendo muito lá, a maioria dos menores que entram pro crime é em relação a querer ganhar um dinheiro fácil, entendeu? Só que vou te dar um exemplo de um menor que caiu num plantão lá que eu estava cobrindo um colega e eu vi um menor conversando com outro lá. Isso foi uma conversa informal entre dois menores infratores que tinham acabado de ser detidos e estavam aguardando o despacho do delegado lá. Aí um comentando um com o outro sobre a vida deles lá. Aí um se vangloriando, vai falar, o que você já fez, menor? Aí o menor falando, eu tenho um tráfico. Você tem um tráfico só? Eu tenho já 3, não sei o quê. Entendeu? Esse aqui pra mim não vai dar nada, não. Só que aí já falou assim, só que daqui 2 meses eu tô fazendo 18 anos. Então eu já tenho que planejar para que daqui 2 meses eu dar uma segurada, porque quando eu fizer 18 anos, eu já não quero cair e ser preso. Porque aí ele sabe que ele vai ficar preso, entendeu? Ele não vai cometer o ato infracional que no final das contas daí ele vai dar muito pouco. E ele sabe também, né, Vinícius, que nós policiais, né, a gente continua as investigações, a Polícia Militar continua lá o trabalho de prevenção dela também, que é muito importante. Então ele sabe que se ele comete um deslize com 18 anos... a conversa é diferente. Já está no radar. Já entendeu? vai ficar no radar, né, Você já está Andrezão? acompanhando a sementinha ali, ó, desde quando ela estava sendo germinada. Na hora que ela brotar com 18... Acabou, aí a casa né? cai. Então você mesmo. E eu não acredito que todos os menores que caem ali, que completa 18 anos, continuam no crime. Eu acredito que muitos saem justamente por causa da punição ser diferente, né? No meu ponto de vista, a punição para o maior também tá sendo muito fraca, mas a para o menor quase irrisória. Quase não existe, né? Quase não existe. O que você vê lá hoje na delegacia lá quando esses menores são apreendidos, principalmente questão do tráfico, ou do furto, ou do roubo? O que a gente vê acontecendo lá muito. O crime, quando ele não leva agressão à vítima, ou não é crime contra a vida, o menor, dificilmente ele fica apreendido. Por muitas das vezes o delegado mesmo não ratifica, já libera para a família. São Sim. 2 opções quando o menor é preso, apreendido em flagrante. Ou ele é liberado para a família, ou ele vai para a audiência. Só que o fato dele ir para a audiência não quer dizer que ele vai ter alguma punição. Às vezes, na audiência, ele toma uma repreensão do juiz e sai no mesmo dia. Você entendeu? Então, o crime, quando ele não tem... quando ele não agride outra pessoa, por exemplo, o tráfico, é 2, 3 para o menor ficar... para o menor poder ficar 3 meses apreendido. Depois de 2 a 3 apreensões, na primeira né? é certeza que ele vai sair. Independente da quantidade de droga, quantidade de pessoas apreendidas. Falar aqui o português mais claro para quem está nos acompanhando, depois lá para a segunda, terceira prisão do menor é que ele vai ficar apreendido. Então, gente, para vocês verem como é que isso, de certa forma, exatamente, além de incentivar o crime, é lógico, gente, a gente sabe que tem que ter proteção e garantia, né, para as crianças e os adolescentes, mas aquele que é infrator, o Estado também precisa de arrumar um jeito desse menor não ir para a criminalidade e não voltar a reincidir, né? E a gente tem que continuar cobrando isso dos nossos governos. Sim. E aí, Andrezão, a gente sabe que hoje que o crime organizado, né, hoje a gente tem a escola, a universidade do crime, né? E a gente não pode nem tratar isso mais como só uma força de expressão, porque hoje já é o que existe. Então, se você pega hoje o criminoso, que é de uma organização criminosa, ele vai lá para a cadeia, ele pega o outro que foi preso ali furtando, cometendo um pequeno roubo, um pequeno delito, eles colocam lá dentro, ele acaba saindo lá de dentro, graduado no crime organizado. E a gente vê também esses menores ser cooptados, Andrezão. Você, como subinspetor de uma delegacia, né, que a gente chama mais carinhosamente como a cargas, né? O que você vê hoje nesses tantos de prisões que vocês realizam, essas investigações, que aí, gente, investiga crimes de furtos e roubos e de desvio de cargas no estado de Minas Gerais inteiro, e a gente sabe que lá as condições estão precárias, falta de servidor, falta de estrutura, falta de tecnologias que a gente sabe, e sem contar, viu, gente, continua a falta de combustível para as viaturas da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.
Mas esses bravos guerreiros policiais não deixam de fazer o trabalho que é a investigação criminal. E aí, como é que você tem visto isso de todas essas prisões que vocês têm feito, recuperando cargas, né, recuperando bens que são roubados aí por essas organizações? Como é que vocês veem essa organização desses criminosos e também essa cooptação desses menores para ajudar nesses crimes, Andrezão? Cara, foi como você bem diz aí. Cadeia hoje em dia, ela não tem mais aquele lado punitivo de punir o indivíduo para que o indivíduo sinta a restrição de liberdade para ele refletir e não cometer novamente, para uma colônia de férias. Sim. Hoje é... Um retiro. É um retiro, é o que a gente fala, a gíria policial, é a gozolândia. Sim. Os caras ficam de boa, tá tranquilo. Tá tranquilo. O cara dá um tempo da rua, né? Dá um tempo, vai descansar a cabeça pouquinho. O cara entra lá magro, sai de lá gordo, desintoxicado, que às vezes deixa de usar droga, né? A gente sabe também que entra droga. Aí chega lá o cara que você falou, ele vai fazer uma especialização. Se o cara é ladrão, ele entrou lá roubando um veículo, chegou lá, ele colocou um ladrão de carga. Cara, você tem a mãe de levar um carro, uma caminhonete, então cola com a gente aqui, que você leva uma caminhonete, vou botar você na nossa bateria lá, aí nós vamos pegar o carro, vamos roubar a carga, dá muito mais, isso, aquilo. E, infelizmente, é isso aí. O pessoal, eles vão se misturando, os criminosos vão se misturando e cooptando outros, menores principalmente. Sim. Que aí tem aquela que desde que o mundo é mundo, todo mundo sabe disso, tem 3 camaradas numa cena e tem um é menor. Rodou, você segura tudo. Essa arma é sua, quem matou foi você, essa droga é sua, segura tudo. E no nosso caso lá da roubo de cargas, a gente viu, durante a pandemia, como o mundo parou. Uhum. As cidades ficaram vazias, os locais ficaram vazios, então as biqueiras ficou vazia também, e a gente trabalhou pra caramba na pandemia. Sim. Eu acho que uma das delegacias que mais trabalhou na pandemia foi a delegacia de roubo de cargas. Por quê? Era tudo carga, era tudo entrega. Não tinha loja aberta, não tinha nada. Sim, então a delegacia girou. Eu tive Covid 2 vezes, entendeu? Um monte de colega da delegacia teve Sim. Covid. Por causa que a gente não parou de trabalhar, a gente não parou de viajar, a gente não parou de investigar. E, durante as investigações, das apurações, nas prisões, a gente foi vendo. O cara era do tráfico, o cara estava metendo carga. Sim. O cara roubava veículo, o cara estava metendo carga. Nós pegamos até 7-1 metendo carga. Então, e aí você vai saber porque não tem jeito de ganhar dinheiro. O jeito de ganhar dinheiro tá tendo é esse aí, é na carga. Pois é. Aí deu aquele boom do roubo de carga. A gente, graças a Deus, com a competência das equipes lá, com todo o esforço dos investigadores, mesmo com toda a dificuldade que a gente tinha na época, principalmente nessa época a gente tinha uma dificuldade enorme com relação à perseguição de chefia, essa coisa toda. Sim. Mesmo assim, a gente conseguiu desempenhar bons serviços e bons trabalhos. Sim, e aí a gente fica olhando, né, gente? O trabalho que é feito pelos policiais, e nós sabemos bem, né, que na época da pandemia, se tem alguém que trabalhou demais, foram os policiais e foram o pessoal da saúde, né? Os que mais trabalharam e que de fato trabalharam nessa época, né, da Covid, que foi onde deu aquele boom né, dos casos de Covid, como disse aqui o Andrezão, pegou Covid 2 vezes, eu peguei Covid uma vez também, na época, não sei se o Vinícius pegou 2 vezes também. Por quê? Porque os policiais não pararam de trabalhar. E aí a pergunta que fica é, por que o governador Romeu Zema não investe nas polícias do estado, em especial na Polícia Civil, que faz a polícia que faz as investigações. Hoje eu não posso deixar aqui de falar que hoje os policiais civis de Minas Gerais têm o 4º pior salário do país. Principalmente nós somos investigadores, os escrivães de polícia também, tem hoje o pior desenvolvimento de carreira dentro das forças de segurança pública do estado de Minas Gerais. Nós temos o pior salário da região sudeste do país. E aí, eu pergunto, vou manter a pergunta aqui no Andrezão. Andrezão, o que a Polícia Civil tem feito para combater
o avanço dessas organizações criminosas e o que você acha, e aí você também, Vinícius, que acha que deve ser feito, que precisa ser feito mais ainda para se chegar a um combate efetivo dessas organizações. Porque o que a gente vê hoje é as organizações invadindo o estado de Minas Gerais e disputando território à luz do dia, coisa que não acontecia no passado. Olha, Emerson, aqui em Minas Gerais, apesar do avanço dessas organizações, eles ainda têm medo e respeito com a gente ainda. Sim. Tanto com a Polícia Nossa Civil, polícia é diferenciada. quanto com a PM. Que, querendo ou não, vagabundo sabe que aqui o buraco é mais embaixo. Então, a Polícia Civil, ela continua, vem trabalhando, falo aí pelo que a gente tem de conhecimento aí dos colegas das delegacias, não só as especializadas, mas as delegacias distritais também, que os colegas continuam investigando, prendendo. Você vê o pessoal de Venda Nova todo dia dá uma cana diferente, todo dia levanta um serviço, a coisa toda. O pessoal do Barreiro, a mesma coisa. Falta de estrutura, mesmo com a falta de valorização. Você vê, o que eu vejo, a gente acompanha, né? A gente ama a polícia, né? Não gosta, né? Eu falo que eu amo polícia. A gente vê que a gente não acompanha só os especializados, a gente vê pessoal de Vespasiano fazendo serviço, pessoal do Barreiro, Venda Nova, entendeu? Sim. Da Leste. Eu tive uma passagem de 11 meses pelo primeiro departamento, então aí eu vi uma realidade diferente da especializada. Que aí você vê que o cara trabalha... o cara trabalha muito e o cara leva no peito, na raça mesmo. Sim. O cara vai no peito, na raça mesmo, e são valorosos policiais que estão lá. Aí quando a gente vê isso, aquilo dá mais um ano para a gente trabalhar. E o que eu acho que devia ser... Que devia ter mais investimento em tecnologia, concordo, mais investimento em inteligência e não em pessoal. Contratação entendeu? do servidor. Pessoal em contratação de servidor, que querendo ou não, o Estado cresceu, cara. O Estado cresceu. E nossa polícia diminuiu. E a polícia diminuiu. E aí vai diminuindo, que aí vai aposentando, o pessoal vai saindo, aquela coisa toda, e não vai repondo a mesma quantidade daqueles que estão saindo. Que eu acho que o cara tem que sair também. Chega uma hora que, por mais que a gente ama, por que a gente gosta, você tem que descansar. Tem que descansar. Tem que você repassa ali aquilo que você tem de bom, aquilo que você tem de conhecimento ali para os que estão chegando e vai curtir sua família, vai curtir sua aposentadoria. E eu acho que é isso que está faltando. Contratação de mais policiais em todas as carreiras, tá? Não é só no investigador, em todas as carreiras. Contratação de mais policiais em todas as carreiras, investimento em tecnologia, entendeu? Investimento em armamentos mais modernos, investimento em viaturas, principalmente. Mas é viatura mesmo. Colocar a rádio de comunicação nas viaturas. Viatura mesmo, e eu vou mais além. É viatura blindada, semi-blindada. A gente teve um evento domingo, 7 horas da manhã. A equipe do Tático Móvel trombou com os caras aqui, os caras ia dar um ataque na serra, trombou com os camaradas, o moleque abriu o fuzil em cima dos caras. Ele disparou em cima da viatura e gritou, pode vir. E hoje, cada dia mais, estão mais corajosos, mais dispostos. Só que deu ruim para eles. Esse aí deu ruim para eles. Eram 4, deu ruim para eles. Um foi pro inferno, 2 estão presos e o outro daqui a pouco rescata ele também. Eu acho que esse aí que você está falando foi pego hoje, agora à tarde, Guanhães. Não, foi pego ontem. Mas tem mais um. Tem um foragido ainda. Teve um que foi preso aqui em Lafayette, parece. Foi em Goiânia. Goiânia. Aí você pega aqui, ó, entrando na matéria do Vinícius, você pega, no sábado teve outra cena também, os caras iam dar um ataque, tomaram o pulo, no meio do pulo tinha o quê? Tinha 4 caras, 2 maior e 2 sementinhas do mal, 2 pivetes lá no meio. Um moleque tinha 16 anos, o outro tinha 17, cara. Pois é, e isso, menino, né? 16 anos, com fuzil na mão. E isso, as facções criminosas, coisas que a gente não via. A gente não via isso aqui há alguns anos atrás em Minas Gerais. Eu vou falar, eu fui ver fuzil na mão de vagabundo. Eu devia ter uns 6 anos de polícia, numa troca de tiro, que a gente chegou num apoio com na época eu era do Quilo Zero, da Furtos e Roubos. O pessoal da Rouba Banco trocou tiro com os caras lá em Venda Nova, no Maria Helena. Aí
na troca de tiro, apoio lá, o que tava com o fuzil deitou lá mesmo, lá ele mesmo deitou. Lá ele ficou. Aí ficou. E um AR Baby. Foi a primeira vez que eu vi fuzil na mão de bandido, cara. Eu tinha 6 anos de polícia. Você tá entendendo? E esses anos todos, mesmo trabalhando, especializado, essa coisa, não era uma coisa recorrente aqui. Né? Não é uma coisa corriqueira aqui em Minas Gerais. Não tinha isso aqui. Tinha um ou outro, era raro. Hoje em dia está prendendo 3, 4 fuzil toda semana. Toda semana. Então, para onde que a gente vai parar? Do jeito que do tá jeito que indo. tá ficando perigoso. Eu falo com meus polícias, eu falo assim, cara, não dorme com o olho dos outros, não. Tá ficando esquisito. Eu falo, tá ficando esquisito. Sim. A gente tem cobrado muito, gente. Vocês estão vendo aqui, ó, quem tá falando isso aqui é a experiência de quem tá lá na ponta da linha o tempo todo. É o que aqui nós do Sindipol, a gente cobra do governo do estado o tempo todo, que é o quê? Condições de trabalho, tecnologias, reposição do efetivo, que hoje nós temos praticamente a metade do efetivo que era para a gente ter lá em 2008. Hoje nós temos menos de 10 mil policiais civis para os 853 municípios de Minas Gerais. E aí eu falo, como que você vai investigar crime? Por que as facções criminosas estão invadindo o estado de Minas Gerais? A polícia militar, ela faz o papel dela? Faz. O papel dela é preventivo, é ostensivo. Quem investiga é a Polícia Civil. Se não tem investimento na Polícia Civil, de tecnologias, de bons armamentos modernos, viaturas, gente. Nós temos MOB na Polícia Civil, que são viaturas da Polícia Civil. Nós temos Argo 1.0, entendeu? Olha o absurdo. E detalhe, cada dia mais as organizações estão mais violentas. Aqui, ó, acabou de falar o Andrezão, o Vinícius aqui confirmando, menores com fuzis na mão. E aí, Vinícius, o que você acha? O que você vê com todo esse trabalho que a gente tem feito, nós, policiais civis, tem feito, principalmente vocês estão lá na ponta da linha, tem feito, a Polícia Civil tem tentado ao máximo prender, desbaratinar essas organizações criminosas, mas o que você vê que ainda falta, além disso tudo que o Andrezão falou? Para ponderar só para falar o que falta, eu acho que é uma mudança de legislação, entendeu? Eu acho que tem que abaixar a maioridade penal para, no mínimo, em uns 16 anos, para começar, para a gente ver o que vai acontecer. Porque, igual eu te dei o exemplo do menino falando que com 18 anos ele ia dar uma sossegada. Você entendeu? Se diminui a menoridade, vai parar com 16, né? O colega que deu um exemplo, era um menor de 16 e um menor de 17, já ia fazer um ataque lá na serra. É um absurdo, né? Você entendeu? E outra coisa, a delegacia nossa lá, a de menores infratores, lá a gente só pode investigar o menor. O exemplo do colega aqui, eram 2 maiores, 2 menores, ia cometer um ataque lá na serra lá. Desse crime deles aí, nós lá da menores, a gente só pode investigar a parte dos menores. A parte do maior... Mesmo ele estando junto com os maiores. Mesmo ele estando junto dos maiores. É um entendeu? absurdo, o aliciamento, né, dos maiores pelos menores a gente não pode investigar, porque é o crime cometido pelo maior. Sim. Quem tem que investigar é quem? Vai depender do caso. Se for um crime mais tranquilo, delegacia diária, distrital, que não é uma especializada. Normalmente, delegacias que não são especializadas têm menos estruturas, como policiais, viaturas, entendeu? A gente já sai de Belo Horizonte, a gente trabalhou em Betim. Eu saí de Betim, eu vim para Belo Horizonte, a gente chegou aqui, era a delegacia modelo, a realidade, né, é diferente, gente. Nós tínhamos lá uma viatura, né, Vinícius? Às vezes nem viatura tinha, aí chegava aqui, era uma viatura para cada equipe, né? Quando a viatura não estava estragada. Você entendeu? Aí o ponto que eu queria bater é nessa situação. Primeiro, mudança de legislação, entendeu? Os cumprimentos de pena têm que ser maiores, a maioridade penal tem que diminuir. Temos que contratar mais servidores, tem que ter investimento em tecnologia. Tem muita tecnologia, tem outros estados aí que já tem várias tecnologias que a gente pode trazer, como reconhecimento facial, o exemplo de Smart Sampa, entendeu? As viaturas têm que ser mais bem equipadas. Viatura hoje em dia, gente, não tem nada. Tem viatura, não tem nem giroflex, não tem um estrobo, não tem nada. Você anda na rua igual se você fosse um Uber. As viaturas não tem rádio de comunicação, não tem nada. Né? Olha que absurdo. Entendeu? E outra coisa, só para finalizar. Esse fato da gente não poder investigar o maior, isso aí já deixa a gente mal atadas.
Pois é, mas aí fica a pergunta aqui, né, gente? Como que você está investigando um crime lá, onde tem um exemplo aí de 2 maiores e 2 menores? Como que você não vai investigar o crime onde tem o maior junto com os menores? Exatamente. Entendeu? Então, assim, olha para você ver o absurdo da situação. A gente precisa, inclusive, rever isso aí, né? Nem que esteja em conjunto com as delegacias de área ou com as especializadas. É preciso investigar. Ué. Como que não investiga? Né? A maioria dos crimes está com os menores. Então, é preciso. E aí eu quero deixar aqui para você, faça o comentário aí, o que você acha da diminuição da maioridade penal. Uma coisa que a gente sempre defende é o seguinte, gente, a pena tem que ser cumprida. Sim. O cara lá hoje toma uma condenação de 10, 12 anos. Com 3, 4 anos ele já está na rua de novo. Que condenação que é essa? Né? Olha, então, com 16 anos ele não pode votar? Por que ele não pode ser preso? Ele não tem consciência para votar com 16 anos? Ele pode escolher o então ele pode responder pelos atos, se ele anda certo, se ele anda errado, e se ele andar errado, ele vai responder pelo que ele fez. Se ele pode escolher quem vai decidir pelo futuro dele lá, né? Por que ele não pode escolher pelo futuro dele mesmo? Com certeza, isso aí. Então é um caso, gente, que é muito importante. Deixa aqui os seus comentários aqui embaixo. E Vinícius, e o que tem sido, o que tem acontecido com o cumprimento das penas aí, né, pelos menores infratores, quando eles são apreendidos, como é que tem sido feito esse cumprimento dessas penas? Eles estão ficando muito tempo? Está ficando pouco tempo? Como é que é? Ficando muito pouco tempo. No meu ponto de vista, muito pouco tempo, entendeu? O cumprimento das penas, na maioria das vezes, são casas de acolhimento, onde o menor ele vai para uma casa, o Estado aluga mesmo. Uma casa, normalmente de vários quartos, tem os cuidadores lá, esses menores ficam lá na casa lá. E esses cuidadores são o quê? São agentes socioeducativos? Acredito que sejam agentes socioeducativos, porque são 2 tipos de agente, né? Tem um agente que fica nessa casa e tem um agente que é como se fosse o agente penitenciário, né? Aí é onde eles ficam mesmo internados. Que eles ficam cumprindo o pena. Para esses que vão para essas casas lá, eles só estão lá na casa, eles não estão cumprindo pena. Por exemplo, eles vão descansar. É o que você falou. Sai da casa dele e vai para outra casa descansar. Exatamente. Às vezes é porque o pai não tem condições, ou o pai ou a mãe já largou, entendeu? Se soltar para a rua, vai estar cometendo crime toda hora. Então eles ficam lá nessa casa. Só que eles não estão presos. Por exemplo, se eles, por acaso, passarem mal, precisarem ir para um atendimento médico numa UPA, o conselheiro lá leva ele. E se na volta ele não quiser ir para casa, ele não vai. Ele pega outro ônibus, segue o rumo dele, vai para uma boca aí, uma favela que seja, e vai cometer o crime. E esse indivíduo está tomando conta dele, não pode ir lá e pegar ele e levar ele. Não pode segurar ele. Olha entendeu? Só que absurdo. Pô, às vezes até pode, mas na cara da sociedade. Mas é um cara do só, cidadão. Entendeu? Pode olhar essas casas aí, tem piscina, pode olhar. Tem piscina, tem piscina, churrasqueira. São casas de aluguel de R$5 mil pra cima. Casa de repouso. É uma casa de repouso, entendeu? Aí chega para nós lá depois a comunicação que o menor evadiu e expede um MBA para a gente buscar esse menor, sabe, sei lá onde, para ele voltar para essa casa. Entendeu? Agora, os que cometem crimes mesmo mais graves, homicídio, roubo, latrocínio, eles ficam um tempo detidos. Mas, meu ponto de vista, o cara que mata para roubar, o cara vai ficar um menor, né? Cometeu o ato infracional, vai ficar 1 ano separado da sociedade, isso aí tá beleza? O problema, né? E o cara que morreu? Literalmente. Que a pena dele foi a de morte. Nunca mais, né? E a família também que ficou ali, eu falei, que perdeu tá lá o na ente. cara da sociedade. Você vira pra família do cara lá, um trabalhador, fala assim, perdeu a vida. Seu marido morreu, foi assassinado, o moleque que matou ele, daqui 1 ano tá na rua. Tá na rua de novo. E se ficar 1 ano é muito tempo. Às vezes fica 6 meses já tá na rua de novo. É um absurdo, viu, gente? E eu quero aqui falar com você, que é deputado, né, que está acompanhando a gente, que é político. O que vocês acham dessas mudanças na legislação? O que vocês acham que tem que ser feito? Porque nós precisamos encarar isso de frente. A sociedade não aguenta mais isso, viu? Não aguentamos mais isso. Andrezão, você que está na especializada, investiga crimes no estado inteiro de Minas Gerais e lógico que toda investigação, pelo menos grande parte delas, acabam ultrapassando as fronteiras do estado de Minas Gerais. O que você tem visto em outros estados da federação
relacionada a Minas Gerais, que Minas Gerais está atrasado e que pode trazer, né? O exemplo que o Vinícius falou aqui de reconhecimento facial. Lembrando, gente, nós somos o único estado da federação que não temos um motor biométrico, que é o quê? Para ler impressão digital. Impressão digital, para vocês terem ideia, tem tecnologia aqui no estado de Minas Gerais que os policiais não têm acesso. Exatamente. Não têm acesso a informações que sistemas. muitas vezes a própria polícia militar tem o acesso, tem um controle, por exemplo, as câmeras de olho vivo, a guarda municipal, e quando a polícia civil vai fazer uma investigação, tem que encaminhar ofício pedindo autorização para poder ter acesso a imagens do crime que está acontecendo, como é o exemplo do sistema Helios. Então, o policial civil, e quando tem, dá acesso a um delegado de polícia, que muitas vezes tem que ficar ali cedendo a senha para o investigador investigar. Conta aí pra gente, Andrezão, além disso, o que você vê que tem nos outros estados, que tem tecnologia, modernidade, que pode trazer, ou que também não tenha, mas que é essencial para as investigações no estado de Minas Gerais, para combater as organizações criminosas. Olha, o que eu vejo pela matéria da nossa delegacia, a gente faz muitas diligências fora do estado. Então, eu já fiz diligência no Espírito Santo, na Bahia, no Rio, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná. Desses que eu me lembro agora são esses aí. E fora no interior de Minas, né? Então, o que eu vejo conversando com os colegas outros policiais civis de outros estados, a reclamação é a mesma da nossa. Acho que não sei se é qual que é o medo, ou é o descaso, o receio, que eles têm medo de investir, eles têm uma má vontade. Eles têm uma má vontade com a Polícia Civil. Que é a polícia, entendeu? né? Que é a Polícia Judiciária, a polícia que investiga. Às vezes, por a gente andar numa viatura descaracterizada, a gente não aparece tanto. Sim. Igual uma viatura da Polícia Militar, uma viatura caracterizada. Então, a gente tem que ser assim mesmo. Polícia Civil tem que ser fantasma. Afinal de contas, vai investigar. A gente é fantasma. Você está despercebido, tem que andar no meio do povo ali sem ninguém saber que você é um policial. Sim, exatamente. Tirando depois de um certo tempo que a lata da gente... Fica conhecido, né? Fica conhecido, aí não tem jeito. Só que eu vejo a reclamação de todos os colegas das polícias civis, só a mesma. Falta de investimento, falta de estrutura, falta de material humano. Mas eu vejo que em relação à tecnologia, a gente tá um pouco atrasado. Sim. Entendeu? Em relação à tecnologia, armamento, a viatura, a gente está um pouco atrasado com relação a alguns estados da federação. Tem estados que arrecadam menos que Minas Gerais, tem estados que são menores que a gente, que têm uma estrutura melhor do que a nossa. Tem número de policiais mais elevados que o nosso. Sim. Você está entendendo? Sim. E isso aí causa uma certa frustração, que você olha assim, pô... Dá um desânimo. Aquele assim, pô, a grama do vizinho tá mais bonita que a minha. Nossa, motivação. E você, por mais que o investigador tenta, né, o delegado de polícia, né, o escrivão ali, o perito, o legista, às vezes tenta trabalhar, mas não tem condições, não tem tecnologia. E, gente, investigação é preciso de investimento, é preciso de tempo, paciência, é preciso de inteligência. Então, enquanto o crime se organiza, o crime se moderniza, o crime cresce, e infelizmente em nosso estado a segurança diminui e a falta de investimento na Polícia Civil, que é a polícia que investiga, aumenta cada dia mais. Então a gente precisa cobra do seu governador, do vice-governador, dos deputados, que é isso que nós precisamos. Bom, gente, nós vamos caminhando aqui para o final. Eu gostaria de que você, Andrezão, primeiramente aqui, vamos seguir a hierarquia, que você deixa aí um recado para a população, né? Pode olhar para essa câmera aqui, para a população, para os nossos policiais civis, que mesmo, né, que muitas vezes a gente está desmotivado com tudo isso que acontece, mas como você falou, a gente tem sangue de polícia. Né? Quem hoje é policial, principalmente policial civil em Minas Gerais, é porque gosta muito da profissão. Então deixa aí uma mensagem para a população e também para os nossos policiais civis, principalmente os novos, os mais novos. O recado que eu tenho para deixar é que nunca deixe de acreditar na Polícia Civil. Ela é composta por
valorosos homens e mulheres que dedicam seu tempo 24 horas. Eu falo 24 horas porque é 24 horas mesmo, para proteger e defender a sociedade da qual nós também fazemos parte. E principalmente agora, para os colegas, para os novos colegas, para os que estão aí, acho que a maioria já entendeu o recado, já sabe como é que funciona. Agora você, entrou uma turma nova na Cadepol aí semana passada, Sim, né? Então você que está chegando agora, vem para ser polícia. Sim. Vem para ser polícia, não vem para ser funcionário público, não. Porque se você vier para ser funcionário público, você vai ser um cara infeliz, vai ser um cara frustrado. Você não vai aguentar. Exatamente. Entendeu? Você não vai aguentar isso aqui. Você está falando a verdade. Porque polícia não é profissão. Polícia não é profissão. Polícia não é cargo público. Polícia é sacerdócio. Só fica quem gosta, quem ama. Polícia eu tô há 28 anos nisso aí e tô há 28 anos na rua. Tô aí, até hoje. Correndo atrás, trabalhando. Precisar de quebrar uma porta, nós estamos. Precisar trocar tiro, a gente troca. Os eventos que tiver aí, nós estamos juntos. Então, se você vier para ser polícia, meu irmão, você vai ser muito bem recebido. Agora, se vier para ser funcionário público, já chegar sem desmerecer quem está em plantão, quem está no administrativo. Mas eu quero um administrativo, aí eu quero um plantãozinho. Vai embora. Já sai, vai embora aí, já vai na Cadepol aí, já pede para ir embora, que aqui não é lugar para você, não. Aqui é lugar para polícia. E para ser polícia tem que ter sangue de polícia. Deixar o plantãozinho porque quem já está mais cansado, né, Isso, né? Não, sem desmerecer, porque lógico, o plantão é fundamental. Principalmente hoje o plantão digital. Ele é fundamental. Só que o que me frustra não, o que me deixa puto de raiva, é o cara saiu da Cadepol, já chega, não tem um administrativo para mim, não. Tem uns demônios que não querem usar nem arma. Nem arma, Aí tem uns demônios que não querem usar nem arma. Na época a polícia tinha carceragem, eu trabalhava na Food Veículo. Foi um pessoal fazer visita lá na época que tinha as visitas, né? As visitas... os monitores da Cadepol levavam as turmas para fazer visita, para conhecer as delegacias, e eles iam principalmente nas delegacias que tinha carceragem, para ter contato com preso, para ver mesmo. Para ver, não, para o cara ter contato, já para a pessoa começar a ter contato. Aí chega lá na Food Veículo, lá tinha 5 celas, 200 presos, cela não tinha ventilação, o ventilador... Não, mas era um calabouço, era aqueles ventilador furacão, um furacão de frente para cada cela, assim, ó. Era um furacão de frente para cada cela, ventilando. Quando dava pique de energia da Rússia, o preço se fudia, porque eles morriam no calor lá, eu achava era bom. Aí, rapaz, foi fazer visita lá, a lindona falou assim, não, eu não vou entrar não, por quê? Não, porque eu não quero ter contato com o preso. Eu falei assim, minha filha, você está fazendo o que aqui, então? Tá no lugar errado, tá na profissão errada, então, né? Você está fazendo o que aqui? Eu falei assim, não, você vai entrar. Mas tem muito. Eu falei, você vai entrar. Se você não entrar, eu vou falar com o monitor ali, o xerife da turma, vai escrever você na caderneta da Cadepol. Você está ficando louca? Você vai entrar assim, ué? Não tem isso não, é polícia, você é polícia, minha filha. Você falando isso, eu vi uma coisa interessante. Deve ter ódio de mim até hoje, se tiver na polícia. Mas que se foda, mas entrou. Alguns agentes de polícia novos lá do DF eu vi também. pediram exoneração. Isso é um absurdo. Rapaz. Mas que bom, pelo menos. Eu falo o seguinte, teve a coragem de ir lá e pedir exoneração, porque viu que não é para aquilo. Porque eu falo o seguinte... E todo mundo sonhando com o salário da Polícia de Brasília, moço. Pois é. O idiota tá lá e pede exoneração, porque eu não gosto de andar armado. Não precisa falar com não você, precisa, rapaz. não gosta da profissão, né? E você, Vinícius, diga aí, deixa a sua mensagem aí, tanto para a população, né? Você que trabalha também numa delegacia de extrema importância, né? E de muita dificuldade, como você mesmo disse aí, para investigar. Diz aí para a população, né, que está nos acompanhando, diz aí também, deixa mensagem para os colegas, em especial os mais novos que estão entrando, os que vão entrar, né? Depois que o colega falou aí, já deu o recado certo. O que eu tenho para falar para a população... Normalmente, o problema de segurança pública não é o problema, não está sendo a polícia, é problema da legislação. Se o cara tomasse uma pena de 15 anos e ficasse os 15 anos preso,
Muito bandido que tá aí na rua aí sendo pego 3, 4 vezes, ia ser pego só a primeira e a segunda e ia lá cumprir a pena. E ficava Entendeu? lá trancado. Exatamente. Você puxa a ficha de vagabundo, vem tráfico, vem roubo, vem furto. Se o cara no tráfico ele já tivesse cumprido a pena dele do tráfico, isso aí ia diminuir a criminalidade um tamanho, vocês não fazem ideia. E o recado que eu tenho que passar para os colegas é igual o nosso inspetor que falou. Venha com vontade de ser polícia. Que se chegar na polícia com vontade de ser servidor público... Ou pensando em salário, né? Porra, o cara já viu o salário lá no edital. Se mesmo assim ele decidiu fazer e entrar, entendeu? Porque já sabe que o negócio tá ruim. Nós somos o quarto pior salário do Brasil. Você entendeu? Então você chega sabendo que você vai ser policial, vai pra rua, porque fora isso aí, se tiver dependendo de salário, de reconhecimento da população, você vai ficar frustrado. É isso aí, gente. Chegamos a mais um final do Investigador Pode Mais, o podcast do Sindipol. E eu quero que você que está nos acompanhando, deixe aqui a sua mensagem, seu comentário, o que você vê, o que você acha do papel fundamental da Polícia Civil e o trabalho dos nossos bravos guerreiros policiais civis, em especial os investigadores de polícia, que são os que estão no combate direto ali das organizações criminosas, no enfrentamento direto todos os dias e também na proteção da nossa juventude. Deixa aqui embaixo os seus comentários. Eu gostaria aqui de agradecer o nosso subinspetor Andrezão, tá? Grande amigo Vinícius, grande amigo também, viu, Vinícius? Obrigado Subinspetor também, lá da Delegacia de Menores, né, de atos infracionais, investigação de atos infracionais. Gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Tenho certeza que a população vai gostar demais. Você que está nos acompanhando aí, continue seguindo, faça a inscrição no nosso canal, tá? Siga também as nossas redes sociais do Sindipol, @Sindipol MG Oficial no Instagram, siga também nosso Facebook e se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tá? Que a gente sempre tem muitas informações de grande relevância para a população. E agora, a partir de agora, a nossa conversa vai ser sempre mais voltada ao trabalho do policial civil e da Polícia Civil em defesa de vocês, tá? Forte abraço e continue seguindo a gente.